Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlo Ribas, sou teólogo, escritor na área da batalha espiritual e especialista em neurociência e comportamento pela PUC e em neurobiologia dos transtornos psiquiátricos pela Universidade do Texas. Eu vim aqui para falar com vocês sobre os ataques que estão acontecendo nas creches, nas escolas em todo o Brasil. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar um pouquinho de tudo o que está acontecendo. Primeira coisa é que a gente não pode acreditar em uma rede organizada por criminosos para fazer esses ataques em diversas cidades ao mesmo tempo ou em datas específicas. Não há ligação entre um criminoso e outro, ok? Não existe uma articulação entre eles para que possam ser efetivados esses ataques, efetivados essas matanças de crianças em creches e em escolas. Eles não estão numa ação orquestrada. São casos isolados que estão se replicando. E nós já vamos entender o porquê que isso está acontecendo. Hoje nós temos no Brasil muitas vítimas de bullying que não são atendidas nas escolas públicas, no ensino, desde o básico até o ensino médio, porque os professores, talvez por serem mal remunerados ou por terem salas de aula cheias, acabam sendo desestimulados também a ter um olhar mais humanista, ter uma atenção um pouco mais aprimorada às situações de bullying, às situações de perseguição dentro da escola. A educação das crianças está cada vez menos aprimorada, está cada vez pior. Então as crianças elas já vão para a escola sem nunca ter ouvido um não de um adulto, sempre criados pelos avós ou por babás, ou com a responsabilidade da educação terceirizada dos pais. Hoje os tempos são difíceis, tá? Antigamente nós éramos educados ali, né? Na varinha, no chinelo, pelo pai e pela mãe. Hoje em dia não é mais assim. Então essas crianças elas vão para a escola e são confrontadas por adultos, né, ou pelo professor, ou pelo gestor pedagógico da escola, ou a pessoa que cuida da cantina, e isso para eles é algo anormal, porque eles não são confrontados em casa pelos adultos, e eles acabam surtando, e as crianças vítimas de bullying, que não são atendidas, elas têm dentro de si um desejo de vingança muito grande, que está ali recalcado. Também existe daí o caso da psicopatia, dos doentes mentais que frequentam as escolas. E uma falta de profissionais de saúde mental nas escolas para atender essa demanda de crianças com transtornos mentais, com transtornos psiquiátricos. Crianças, inclusive, com traços de psicopatia que são facilmente identificáveis por um profissional de saúde mental, seja um psicólogo, seja um médico psiquiatra, seja um terapeuta de uma das áreas da saúde mental. Facilmente detectado, até um psicopedagogo aí consegue detectar traços de psicopatia. São aquelas crianças que têm embotamento facial, são apáticos, não se misturam com o grupo, têm crises de violência descabidas, têm desproporcionalidade nas reações em relação a um esporte, né? Por exemplo, um empurrão normal no futebol desencadeia uma desproporcionalidade agressiva para ele, e uma série de outros fatores que facilmente seriam identificados por profissionais de saúde mental. Pois bem, então esses doentes mentais, que é o caso de vários que a gente acompanhou. Nós acompanhamos aqui o caso do menino que matou as crianças na creche em Saudade, Santa Catarina, próximo aqui à nossa cidade, Chapecó, e nós fomos lá no dia, imediatamente após o atentado, conversamos com a família do assassino, conversamos com a vizinha, que é irmã do melhor amigo do assassino, ela melhor amiga, que trabalhavam inclusive na mesma empresa, conversamos com os colegas de trabalho, com o patrão e tal, para entender todo o quadro que levou ele a fazer isso. E era de uma família simples, do interior, que
achava ele esquisito, estranho, fechado, ficava no quarto, trancado, tinha surtos de raiva, não é? Pensava só em morte, falava só de morte. São sinais que os pais precisam observar. Se você tem um filho que toda brincadeira dele é uma brincadeira que está lidada com morte. Ah, eu vou matar o fulano. Se eu pegar essa criança, eu jogo aqui de cima do prédio. Eu colocaria fogo naquela criança. Se é um filho que faz mal para animais, que você percebe que não tem senso de remorso quando erra, quando quebra alguma coisa, joga a culpa no outro, não assume as responsabilidades, não assume as culpas, não aparenta emoções básicas como tristeza, alegria, nojo, raiva, medo, não aparenta essas emoções básicas, tem que ficar bem atento porque ele pode ser um paciente psiquiátrico. É óbvio que há um grande preconceito em cima da doença mental. Eu, como pai, eu jamais gostaria de ter um filho doente mental. Se eu o tivesse, provavelmente eu tentaria de todas as formas não ver que ele é um paciente psiquiátrico, porque realmente nenhum pai, vou falar num linguajar popular, nenhum pai quer ter um filho louco. Mas existem doenças mentais. É muito grande, muito amplo o campo da demência. Tem muitas doenças mentais. E aí o que acontece? Um menino desse psicopata é afligido por alguma situação, seja o confronto de pessoas com ele, dos adultos, como eu havia falado, seja o incentivo de algum grupo de videogame, de chat, de conversa, algum grupo religioso, islâmico, que esses grupos mais radicais que tem, infelizmente, tem massacres, extermínio, enfim. E o menino tem doença mental, vai até um lugar desse e mata. Tá? Lembrando que, por mais que ele tenha um distúrbio mental, ele tem consciência do que está fazendo, porque senão ele iria num lugar, se ele não tivesse consciência, ele iria surtar num lugar onde as pessoas pudessem matá-lo ou pará-lo. Por exemplo, né, aquela história, por que não tem massacre em colégio na favela? Porque o traficante está armado, porque o filho do traficante está dentro da escola, e aí o louco, o psicopata, ele não vai criar um massacre, uma chacina de crianças dentro da favela, porque lá tem o tráfico, lá tem o bandido que está armado que vai exterminá-lo antes dele completar o seu intento. Então, é óbvio que por mais que sejam doentes mentais, eles têm sim consciência do que estão fazendo. Eles vivem uma paranoia, eles cindem com a realidade em alguns momentos, eles têm sim uma realidade paralela que a doença vai causar, mas eles têm o poder de planejar, de pensar. O caso do menino aqui de Saudades, ele planejou o horário, ele poderia ter ido numa escola de ensino médio, ele decidiu não ir porque lá os alunos eram maiores, mais fortes, queriam pará-lo, porque ele estava com uma espada, né? Ele matou as crianças com espadadas, então ele decidiu ir na creche. E aí, quando um psicopata desse age, ele acaba encorajando ao efeito dominó. Ele acaba encorajando aqueles oprimidos que sofreram bullying, perseguição, discriminação, preconceito e que têm um viés vingativo muito forte, que vem de uma natureza vingativa, ou até mesmo que também tem alguns distúrbios, por menores que sejam, de capacidade mental. E aí eles são impulsionados nesse efeito dominó, quando um derruba o outro, né? Pelo ato. Eles veem na televisão, por isso que é muito importante que a mídia brasileira não faça propaganda disso. Não fale o nome do autor do massacre, não mostre a foto e a imagem, o vídeo dele, não faça muitas matérias sobre isso. Por quê? Acaba encorajando aqueles outros que estão numa situação de raiva, de vingança, de se vingar do que sofreram de bullying, preconceito ou de agressões, né, de abusos dentro do ambiente escolar, e aí acaba que eles se encorajam com a atitude dos outros. Então, acontecem vários casos, quando começa a acontecer 1, 2, 3, a tendência a acontecer em outros tantos, pelo efeito dominó, pelo encorajamento que um caso dá ao outro. Né? Poxa, eu sofri bullying, sofri agressão, o professor me agrediu, me odeia, o colega riquinho fica tirando sarro de mim porque eu sou pobre, pegou minha mochila velha e rasgou na frente de todo mundo, aquele senso de vingança, já sofre na família, já tem uma fragilidade mental, aí vê na televisão, o rapaz foi lá e matou, o outro foi e matou e tal. Ele se encoraja e fala, é isso que eu tenho que fazer, eu vou vingar também e eu vou matar. Então não é uma ação orquestrada, eles não fazem parte de uma rede, mas o efeito dominó
acaba causando isso nesses meninos aí, infelizmente, nesses psicopatas, tá bom? E aí é óbvio que vem a opressão espiritual. A opressão espiritual é um quadro quando o inferno se mobiliza para impulsionar. Lembrando que quando eu falo diabo, eu não estou falando de um ser mitológico. Eu estou falando de uma linguagem genérica. Todos os demônios, sejam eles pequenos, grandes, fortes, fracos, que hajam em bandos numerosos como legiões ou hajam sozinhos, a gente chama genericamente de diabo. Mas o diabo, como um ser essencialmente mau e perverso, inimigo da raça humana, porque a raça humana é imagem e semelhança de Deus, o Criador, o diabo é um grande impulsionador da maldade, potencializador das falhas humanas e do caráter nefasto do ser humano, e é um grande oportunista. Ele vê numa criança que tem essa fragilidade mental da psicopatia e também do sofrimento psicológico, do bullying, do preconceito. O diabo vê nessa criança frágil uma arma de guerra. Por que tantas outras crianças, numa esmagadora maioria, não cometem esse tipo de crime, apenas os que têm algum tipo de distúrbio? Porque o diabo ele não consegue distorcer a mente de uma criança saudável, ou uma criança que foi criada num lar cristão, ou uma criança que foi criada num lar com igualdade, com respeito, com pais presentes, quando alguém age de forma maldosa, de forma agressiva contra o seu filho, o pai vai até a escola, tira satisfação com a direção, com a coordenadoria pedagógica da escola, pede para que eles chamem o pai do outro aluno. Quando os pais são presentes na escola, dificilmente esses filhos vão causar transtornos. Porque eles se sentem acolhidos, protegidos, preservados pelos pais. Eles têm um pai, uma mãe do lado, ou ambos, que lhe defendem, que representam ali a sua segurança. Agora, quando são crianças abandonadas, e não abandonadas por pai e mãe, mas os pais estão tão preocupados com o trabalho, ou os pais são tão simples, que não percebem isso. São pessoas da roça, pessoas do bairro mais pobre, pessoas até iletradas, sem estudos, ou pessoas de alta classe que terceirizaram a educação dos seus filhos na mão de babá, na mão de parentes. Então os filhos se sentem abandonados. Não é o pobre que se sente abandonado, qualquer criança que o pai não é presente na sua vida escolar se sente abandonado. Aí o diabo faz o quê? É um grande oportunista, ele pega essa criança fragilizada como uma grande oportunidade e o transforma numa arma de guerra. Então o que nós como cristãos devemos fazer? Nós devemos orar. E você que é crente, você que é pai de alunos que está numa creche, na sua casa, pegue um óleo da unção que a sua igreja oferece, passe nas suas mãos e vá até a escola, a creche, a escola do seu filho. Até pode ser no horário que você vai levar seu filho à escola, ou vá a hora que você assistir esse vídeo, toque nos portões da escola e ore mais ou menos assim, diga: eu cancelo toda maldição que o diabo está tentando trazer para essa escola, em nome de Jesus. Eu anulo todo plano satânico, todo intento maligno para que haja morte e derramamento de sangue nessa escola. E eu fortaleço a proteção dessa escola com os anjos do Senhor, que estejam guardando essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que é pai, você que é mãe, você pode ir na porta, no portão da escola do seu filho e pode orar, liberando uma palavra de proteção espiritual. Ah, eu não tenho filho, não tenho neto, não tenho sobrinho, mas eu sou crente, eu quero fazer isso. Ótimo! Passe perto de uma escola, lembre-se desse vídeo e faça uma oração ordenando que demônios não tenham poder de usar crianças dentro daquela escola para causar chacinas. Recusando toda doença mental, dizendo não. Por mais que essa criança é frágil mentalmente, ela não vai ser uma arma de guerra satânica. E também, em nome do Senhor Jesus, quebrando toda a maldição, destruindo toda a marra do diabo sobre o sistema de educação brasileiro e sobre as maldições espirituais que são causadas, porque tem muita criança que vai para a escola debaixo de xingão, debaixo de palavra de maldição, uma família disfuncional, uma família destruída. E isso vai se acumulando no ambiente escolar e essas crianças vão se tornando depressivas e entristecidas, crianças com vários transtornos e síndromes dentro das nossas escolas hoje. Ore também para que os professores sejam capacitados
para que os professores tenham um olhar mais atento, mais humanizado para as crianças, para que os profissionais de saúde mental possam atender as escolas, para que o governo faça ações em que estudantes de psicologia, de cursos de psiquiatria, neurocientistas, psicopedagogos possam ir às escolas, fazer seus estágios, horas de ACCs, que possam estar nas escolas analisando as crianças, conversando com elas, assistentes sociais visitando as famílias, que as prefeituras se mobilizem para isso. Porque muito mais do que colocar guardas armados nas escolas, e eu concordo com isso, ok? Protegendo a vida das professoras, das crianças, muito mais do que isso, é nós cuidarmos da saúde mental, emocional e espiritual das nossas crianças. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde as crianças do nosso país, em nome do Senhor Jesus. Amém.